O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy. Um jovem rapaz de 16 anos, morador em minha vizinhança, veio ver-me e disse-me que seu pai não queria deixá-lo cursar a universidade para ser engenheiro. Seu pai vivia constantemente dizendo: "Não temos dinheiro para pagar a universidade, não temos com que pagar a hipoteca da nossa casa, nem a promissória a vencer no banco. Nunca temos o suficiente para as despesas, esqueça isso." Pode-se ver a razão dos problemas financeiros desse pai. Ele estava constantemente preocupado com deficiências, limitações e restrições financeiras de todos os tipos, e seu subconsciente, naturalmente, se comportava de acordo com seu modo habitual de pensar. Pense em riqueza, e ela lhe aparecerá. Pense em pobreza, e ela se fará presente. Mudança de atitude produz maravilhas. Expliquei ao pai daquele rapaz que tudo de que precisava era cultivar o sentimento da opulência e imaginar constantemente que possuía toda sorte de riquezas. Em consequência, todas as noites, antes de dormir, ele imaginava que havia recebido uma carta do filho dizendo-lhe como estava feliz por estar na universidade e agradecendo-lhe por tudo o que fizera por ele. E mais ainda, silenciosa e convictamente, afirmava: "Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades." Durante o dia, quando lhe vinham à mente pensamentos tais como: "Estou sem dinheiro, não sei como vou pagar minhas contas, que tenho para dar, estou quebrado", e etc., nunca permitia que a sentença se completasse em sua mente. Persistia na neutralização do sentimento de negatividade, afirmando imediatamente: "Deus é a fonte permanente do meu provimento e atende instantaneamente a todas as minhas necessidades." Frequentemente, de início, repetia isso de 30 a 40 vezes por hora, mas após alguns dias, o momento e a força dos pensamentos negativos habituais se desvaneceram e cessaram de atormentá-lo. A seguir, quase milagrosamente, ganhou uma grande importância em dinheiro, com um bilhete de loteria premiado que lhe permitiu pagar todas as suas dívidas e lhe deu grande confiança e fé no poder de sua mente para atender a todas as suas necessidades a qualquer tempo e em todas as partes. Hoje em dia, seu filho está na universidade que escolheu e profundamente agradecido pela descoberta das verdadeiras riquezas. Esse pai e esse filho jamais terão receio ou vacilarão se defrontarem com emergências ou problemas financeiros. Agora vamos à oração. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus
é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende
instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus
é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente
todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende instantaneamente todas as minhas necessidades.